Quero cumprimentá-lo, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados que estão aqui conosco, também os que estão assistindo, também pelos canais da TVAL. Quero falar muito brevemente sobre a fala da minha colega deputada no dia de ontem, apenas para dizer que, como deputada, é muito ruim em investigações. Quero dizer que eu aprendi na política que a Coca-Cola só é o que é porque ela se preocupa com a sua imagem, com o seu produto, e não com a imagem da Pepsi. Então, se você quer ser boa, se preocupe contigo, com o teu trabalho. Quer ser boa, seja melhor. Mostre trabalho, mostre trabalhos relevantes. Sobre o projeto de lei das roupas, eu acho que está faltando alguns artigos. Eu quero sugerir aqui. Talvez um inciso para dizer que mulher deve usar rosa e homem azul. Talvez um inciso que torna obrigatório todas as mulheres usarem burca. Talvez um inciso que diga: mulheres, por favor, só pernas cruzadas. Talvez um inciso que diga qual é o tamanho do salto. É salto 15, plataforma, sapatilha não cabe. Isso não é elegante. Estou falando dessas coisas porque é uma vergonha uma assessoria, uma parlamentar tirar tempo para discutir com que roupa eu devo andar, me vestir. Enquanto em Santa Catarina nós temos a seca atingindo 18 municípios, enquanto nós temos a necessidade do túnel no Morro dos Cavalos, enquanto nós temos gente sem casa em Santa Catarina, enquanto nós temos pessoas aguardando na fila da cirurgia, enquanto nós temos escolas caindo na cabeça das nossas crianças, enquanto nós temos 83% das escolas, conforme fala do secretário de Educação ontem, a minha pessoa, 83% das escolas sem climatização em Santa Catarina, enquanto nós temos rodovias estaduais com obras demoradas, deputado Sareta, a exemplo da 283, que não sai do chão, enquanto nós temos geradores de energia que não têm a compensação na fatura e estão gerando energia todo mês na Celesc. Enquanto isso, nós vamos discutir um projeto de lei que trata sobre a vestimenta dos deputados e deputadas. Ora bolas, em 1960, tornou-se secretário-geral da União Cristã dos Estudantes do Brasil e dirigiu a imprensa oficial de Santa Catarina. Em 1962, foi eleito deputado estadual em Santa Catarina. Após o golpe de Estado de 64, foi cassado sob alegação de quebra de decoro parlamentar por não usar paletó e gravata. O nosso querido deputado Paulo Stuart White, que leva aqui na Assembleia o nome no plenarinho e memorial. Nas atas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Paulo Stuart foi cassado por seus pares em maio de 64, sob o argumento de que comparecia às sessões sem paletó e gravata. Mas especula-se, o fato real teria sido a pressão do Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, para que ele fosse cassado por subversão. Como deputado, Paulo Stuart denunciou oligarquias que dominavam a pesca no estado e organizou 27 cooperativas de pescadores em todo o litoral catarinense. Paulo Stuart, junto com mais 10 catarinenses, morto, torturado e desaparecido até hoje em Santa Catarina. Então, não é sobre vestimenta.
é sobre o que somos e o que fazemos. E para mim gastar tempo com o que vale a pena, eu quero contar aos meus nobres colegas deputados de uma lei que esta casa promulgou e que hoje é uma referência no país. Estou falando da Emenda Constitucional 108 de 2020, Lei Estadual 18.489. Esta que regulamentou a destinação do ICMS com base nos indicadores educacionais. E eu falo com muita alegria, porque esta lei deu muito trabalho. Esta casa, à época, discutia o conteúdo da lei à luz da lei do novo Fundeb. E quando eu vi o conteúdo desta lei, eu estava de licença no mês de agosto para fazer o rodízio, respeitando que outros colegas deputados assumissem. E à época foi o deputado Adriano que assumiu, vereador nosso de Blumenau. Esta lei hoje, deputados e deputada, é considerada a melhor lei do ICMS do país. Eu estava em casa assistindo à reunião da Comissão de Finanças e vi que o texto da lei, deputada Dirce, era muito ruim. E que não seria positivo para a educação municipal de 295 municípios. Liguei imediatamente para o deputado Júlio Garcia, que era o relator da matéria, e que hoje é o nosso presidente aqui. Liguei e disse: Júlio, por favor, segure a relatoria até que eu volte, porque esta lei não vai beneficiar os municípios catarinenses. E o Júlio prontamente assim o fez. Quando eu retornei, nós abrimos um debate com o presidente, deputado Marcos Vieira, na Comissão de Finanças, e o deputado Júlio, relator, que já tinham, inclusive, construído uma audiência pública aqui, com todos os prefeitos. Portanto, a FECAM tinha um outro entendimento sobre a lei. O que nós fizemos? Eu abri a conversa dizendo: vamos mudar esse conteúdo e vamos garantir no texto da lei que os indicadores de melhoria, resultados de aprendizagem e de aumento do acesso e permanência dos estudantes seja considerado para distribuir 10% dos recursos do ICMS. Desta forma, o que aconteceu? Deputado Marcos Vieira, deputada Luciane, faça o debate. Abrimos o debate, Tribunal de Contas se manifestou, Conselho Estadual, todos na mesa da presidência, Conselho Estadual de Educação, deputado Júlio, deputado Marcos Vieira, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, e também tivemos a Undime e FECAM se posicionando, e o Ministério Público, com o doutor Botega, que hoje está em Brasília. E foi por todas essas mãos que nós construímos a melhor lei do país. E no final de 2023, eu estive em Belém, a convite do Instituto Rui Barbosa, representando esta casa para falar da melhor lei, deputada Dirce, do país. Então, eu quero dizer que é assim que eu trabalho. Eu trabalho mostrando resultado. E resultado que às vezes é muito difícil, porque você tem que colocar na mesa governo municipal, governo estadual, você tem que colocar os deputados, as comissões, os conselhos, os órgãos de controle. Mas a gente ganha um salário para produzir coisas boas. Então, este projeto de lei que trata da roupa dos homens e mulheres é deveras medíocre. Eu estou cansada de ver homens e mulheres com roupas até o pescoço e lá fora é uma total hipocrisia. Fazem coisas desonrosas para um monte de gente. E termino dizendo que, como deputada, eu me orgulho da minha trajetória. Nunca tive que apagar nada nas minhas redes sociais. Está tudo lá, o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei. Muito obrigada.